Bom, pessoal, ajustando a câmera aqui. Bom, vamos falar agora sobre admirar e filosofar sobre a natureza. Nós já sabemos que a filosofia, ela sempre existiu, né? Nosso amigo João Pedro, ele falou na nossa última aula, ele deu uma resposta muito interessante. Quando eu perguntei quando a filosofia surgiu, ele disse que a filosofia, ela sempre existiu. E nós já havíamos estudado sobre isso, então, ou seja, ele se relembrou com muita rapidez. Por que que a filosofia, ela sempre existiu? Porque antes mesmo das sociedades gregas, né, já existiam outras sociedades e, consequentemente, a filosofia ali já era presente. Talvez ela não era tão conhecida ou ela não era, como propriamente eh, nós falamos, né, em outro momento, ela não era sistematizada, mas porém ela era praticada e as pessoas nem sabiam que estavam filosofando. Olha que interessante. Então, dito como os primeiros filósofos, que eram conhecidos como os filósofos da natureza, então os filósofos da natureza, eles o quê? Eles começaram a pensar em como surgiu o universo, para que que nós estamos aqui. Ah, o universo, alguns acreditavam que se iniciou da água, o outro que surgiu do fogo, o outro da terra, o outro, né, que veio do ar, enfim. Então é sobre isso que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, entendeu? Foi uma leve suspeita. Só que antes da gente aprofundar nesses filósofos, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você me responda com a sua sinceridade. Hoje, nós estamos tendo a aula, nesse período de pandemia, online, que é também conhecido como EAD. Então, ou seja, as pessoas, elas estão parando tudo que elas estão fazendo em casa e assistindo ali pelo computador, pelo telefone, pela televisão, às vezes, enfim. Por graças a esse fator que nós chamamos de internet. Será que na época, nessa era que nós vivemos, da era da telecomunicação, na era da internet, será que as pessoas elas param para pensar sobre a natureza? Elas admiram a natureza tão quanto os filósofos daquela época? A resposta é bem simples, né? E pessoal. Mas será? Será que as pessoas elas param quando elas estão viajando assim, olham o resto ainda, né? Que ainda, na verdade, essa é uma grande quantidade de verde ainda no nosso planeta, mas esse verde a cada ano ele é diminuído. Será que essas pessoas elas dão o devido valor para esse verde? Será que esse verde ele é tão importante assim na vida das pessoas? Então são indagamentos que eu estou trazendo para você e para mim hoje. Será? Será que nós hoje, na época, né, dos smartphones, dos iPhones, né, dos tablets aí, na época da internet, nós valorizamos e contemplamos a natureza como ela deve ser contemplada? Hum, Exemplo, para quem tem vovó, para quem tem vovô, geralmente a gente sempre tem uma tia que gosta muito de planta, né? E essas pessoas, elas criam as plantas ali, né? Falo criam porque é para elas assim, é como se fosse filha mesmo, né? No caso tem que alimentar. Como que você se alimenta uma planta? Quando a planta ela tá, né, vai lá, coloca uma casquinha de ovo, você tá alimentando a planta, né? Você joga uma aguinha ali, você cuida do solo, você coloca, né, um adubinho ali e tal, para poder a terra ficar mais fértil. E aí, conforme você vai alimentando aquela planta, você vai alimentando, né, aquela natureza que está dentro da casa daquela pessoa. E o quê? E ela tem de retribuição o quê? Um ar mais puro, um ar mais leve, um ar mais, uma sensação assim de frescor. Será que essas pessoas, a maioria das pessoas, elas pensam, pelo menos na natureza? Quem mora em cidade grande, em apartamento, então, será que pensa? Nem deve pensar, né? Enfim, nós vamos começar a falar na próxima aula sobre os filósofos, conhecidos também como os primeiros filósofos, conhecidos também como os filósofos da natureza. Beleza? Então é isso, um abraço para você, fiquem agora com as atividades e tchau, tchau.